Aqui, ó, só para continuar com a saga desse sensor de umidade e temperatura do solo, que também estou utilizando um sensor de umidade e temperatura da folha, né? Que é um sensor que é utilizado para medir a parte superior da planta. Então ele vai conseguir medir a concentração ali da pulverização de água, enfim, que a planta está recebendo, a umidade dela, a temperatura, essas coisas, tá? E o de solo vai ficar dedicado à raiz dela. É basicamente isso. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores, né, é um sensor que não tem um datasheet completo. Dá para você notar isso pelo fato de você descer aqui a página, falta de informação, né? Então, isso é padrão de, de, de alguns datasheets chineses, que são picotados. E aqui você pode ver que ele, em tese, ele tem um CRC aqui, mas ele não fala como é que funciona isso, não fala o cálculo nem nada do tipo. Graças ao link que o chinês mandou através do produto do sensor de solo, eu acabei descobrindo aqui o arquivo que continha não só esse datasheet, mas também esse aplicativo. E através desse aplicativo eu consegui fazer um scanner em vários desses sensores, né? Então eu utilizei dois sensores aqui, já é mais que suficiente para eu validar os parâmetros e eu consegui concluir que esse de fato é um CRC, né? Eu já imaginava que era mesmo, mas consegui concluir através das tentativas de mudanças aqui do endereço do slave, né? Então, conforme eu ia mudando o endereço dele, eu notava que o pacote final, né, os dois últimos bytes, eles variavam. E acabei também descobrindo aqui outros comandos, né, que inclusive tem lá no datasheet, mas ele não me deixou muito claro, não vou mentir. Estava confuso esse Modbus aqui, nunca utilizei ele de fato. Então eu estava confuso em saber usar ele, mas se você for ver aqui, esses registradores aqui batem exatamente com o do aplicativo, tá? Umidade, temperatura e condutividade, tá? Tanto é que aqui no aplicativo que eu fiz para C Sharp, a gente pode visualizar isso nessa linha aqui, ó. Então aqui o zero é umidade, um é temperatura e o por último aqui é o condutividade, que é esse daqui, né? Que é, acho que é microsegundos por centímetro, né? Enfim, é o S por centímetro. Então acho que é microsegundos por centímetro, não sei como é que funciona isso de condutividade, mas tudo bem. É, é um parâmetro que existe, então deve ser interessante aí essa unidade. Realmente não conhecia, não. Enfim, então voltando aqui, você consegue descobrir também alguns comandos, né? Como eu já te falei, consultar aqui o endereço deles. Então aqui você faz um broadcast, basicamente, ele solicita toda a rede para retornar o endereço. Então, né? Se você quer saber o endereço de um dispositivo, tira ele da rede e faz o teste separado, porque senão ele vai solicitar para a rede toda e a rede toda vai retornar. Se a rede for compatível, né, com essa configuração. Então, eu consegui aqui achar o CRC através de um arquivo que estava dentro de uma pasta chamada HTML, que de início passou desapercebido por mim, porque eu achei que era algum sitezinho ali como posso dizer, de boas-vindas, sei lá. Às vezes tem isso, né? Às vezes você baixa algum software, alguma coisa assim, ele vem um HTMLzinho lá de boas-vindas, né? Então achei que era isso, e aí eu consegui achar inclusive o código JavaScript. E esse código JavaScript tinha um CRC. Pronto, agora de fato aqui achei esse CRC, agora eu vou aplicar ele para C Sharp. Aí eu consegui aplicar ele para C Sharp e aí ele ficou dessa forma, né? Consegui fazer com que ele comunicasse com dois dispositivos, porque por mais que eu utilizasse essa estrutura aqui do próprio datasheet, né? Essa aqui não, essa aqui. Mesmo se eu solicitar essa mesma estrutura do datasheet, que aqui no caso ele está utilizando o endereço 1, se eu mudar o endereço para 2, já deixa de funcionar, porque esse 2CRC aqui não bate. Então esse exemplo do datasheet só vale para endereço 1. Se você muda para 2, já não vale mais, e vice-versa.
Então, você tem essa dificuldade. Se você mudar o endereço, então você bota dois dispositivos na rede e não comunica. Então, eu decidi fazer o aplicativo para C Sharp, para facilitar minha vida. Então, eu estou utilizando um conversor USB serial para RS485, né? Então, aparentemente é um circuito que é um conversor USB para RS232, né? E do RS232 tem um conversor RS232 para RS485, aparentemente, né? Visualmente, olhando assim, parece que realmente é isso mesmo que esse conversor faz. E aí aqui eu estou utilizando o aplicativo justamente dessa forma. Agora parou de pegar as gotinhas de água lá no sensor da folha, que está chovendo aqui, mas deu uma parada, agora está voltando. Então você pode ver que também tem uma defasagem de temperatura, até porque o sensor que fica na folha está a mais ou menos 1 metro de distância de mim e ele está localizado mais para a parte externa da casa, né? Porque ele está na janela. Então ele está pegando no ambiente, a temperatura ambiente externa. E, é, e aqui tem um sensor de solo que está sobre minha mesa, que acabei de colocar a mão e você vai ver que os parâmetros dele vão mudar. Então a umidade vai mudar, a temperatura não vai subir tanto, porque eu acabei estragando um pouco esse sensor, embora ele esteja funcionando, mas a condutividade térmica dele diminuiu. Provavelmente ele tem algum tipo de sensor não, algum tipo de condutor térmico que leva até o sensor de temperatura interno, né? Então ele tem esses, esses, essas barras, né? Que são os sensores dele, de certa forma, mas internamente acredito que deve ter algum tipo de fio, condutor, que leva para os sensores, respectivamente, né? E que após eu ter submetido a uma temperatura acima do que ele permite, né? Que é 80 graus, basicamente ele bateu os 80, ele já caiu para 25,6 graus. Então ele saiu de 79,5 para 26,5, né, se não me engano. Então realmente deu algum BO nele. E aí depois de um tempo ele voltou ao normal, entre aspas, porém mais lento. Tanto é que se eu colocar minha mão no sensor de temperatura e umidade da folha, ele aumenta a temperatura muito mais rápido do que esse sensor. Então não é problema de não é problema de, como eu posso dizer, de variação de modelo, enfim, não tem nada a ver. É realmente o sensor que deu uma estragada mesmo. Então, eu consegui fazer dessa forma. E aqui eu estou utilizando, como eu já te falei, o conversor. E aqui ele está trabalhando da seguinte forma: ele consulta da esquerda para a direita. Então, é umidade do dispositivo de solo, depois umidade da folha, e aí vai indo até concluir aqui. Então, toda essa linha aqui superior, ela é de ela é do sensor de temperatura do solo, né, e condutividade também, e a parte inferior é relacionada ao da folha, ok? Então ficou dessa forma e também o aplicativo ele está funcionando com um timer, né? Então tem um timer a cada 5 segundos que ele faz essa varredura, tá? E automaticamente após a varredura ele faz a inserção nesses textos, né? E nesse text box aqui também, tá? Aí o que acontece também, ele não é a forma mais ideal, tá? Usar o timer não é a forma ideal para esse tipo de processo, porque quando você está trabalhando com serial, o mais coerente de fato é você separar a comunicação serial da tarefa de front-end. A tarefa de front-end você deixa para um timer ou para algum tipo de evento ou um gatilho, um disparo, no caso que seria um evento de fato. E a parte da comunicação mais back-end, né, que seria no caso a serial, você divide ela numa task ou uma thread. Por quê? Porque acontece isso aqui, ó. Eu vou movimentar, você vai ver que vai travar. Esse travamento ocorre justamente por conta do timer, tá? Porque o timer fica preso decorrente da serial,
Olha lá, você vê que ele continua inserindo no text box, mas ele fica travado, tá? Esse travamento é por conta da serial. Então, o mais coerente de fato é você separar essa comunicação serial da thread, para thread no caso, ou para task, enfim, que seja, e, e você armazenar esses valores em uma variável ou em um buffer, e o timer, a cada ciclo, ele for incrementando isso no front-end, tá? E aí você consegue ter o aplicativo fluido, sem travamentos, e ao mesmo tempo funcional. Tá? Então, essa é uma dica aí que eu dou também para quem gosta de fazer esse tipo de aplicação, porque fazer o aplicativo realmente facilita muito a sua vida, porque você tira qualquer fator de interferência de hardware, você diminui o tempo de funcionamento para as coisas darem certo no sentido de desenvolvimento. Então você consegue desenvolver mais rápido para o aplicativo, pelo menos para mim é mais rápido desenvolver para o aplicativo, em alguns casos, tá? Não são todos, mas para comunicação eu gosto de fazer isso, que facilita muito mesmo, tá? Então você bota isso no computador, você faz lá o código, compila, é rapidinho, muito rápido, muito rápido. Agora você joga para Arduino, aí você vai testar e você tem o tempo de compilação do ESP, aí às vezes tem algum erro no código, aí você demora para ele processar aquele erro, e aí você perde tempo nisso, aí o fio às vezes tá desconectado e você não percebeu. Enfim, então você perde muito tempo com o desenvolvimento de hardware nesse sentido, né? Então aqui você faz o código aqui, pô, tá funcionando dessa forma, tá confirmado, eu posso usar como referência, posso usar o mesmo código e jogar pro ESP. Agora, beleza, agora eu vou lá, eu jogo pro ESP e me baseio no que eu fiz aqui e tem que dar certo da mesma forma que eu fiz aqui, só que pro ESP, entendeu? Só que pro ESP. Então agora eu sei que realmente dessa forma que eu fiz funciona. Então isso agiliza muito o seu desenvolvimento, tá? E também, como eu falei, isso aqui só foi possível de fato porque eu consegui mesclar aqui as informações do aplicativo, porque o aplicativo é uma das melhores formas que você tem, né? O aplicativo ou um hardware de referência, que seja, tá? É sempre um método muito bom de você se basear, porque alguém que fez o aplicativo tinha um contato muito direto com o próprio desenvolvedor do produto, ou até mesmo foi o próprio desenvolvedor do produto que fez o aplicativo. Então, nada melhor do que é, essa fonte de confiança para você se basear, tá? Às vezes o datasheet ele não é tão completo, muitas vezes não é completo, tem informações faltando, então o aplicativo vai te proporcionar realmente uma confiabilidade muito maior e você vai juntando, né, os parâmetros, você junta os parâmetros do datasheet, olha, o datasheet é isso e no aplicativo é aquilo outro, você vai juntando as informações e vai testando, tá? Então acho que é a melhor forma que você pode fazer para você ter um progresso com o desenvolvimento de firmware, né, hardware, enfim, que seja. Então é basicamente isso.